olha que pena. Mas para fazer enxerto a gente precisa sim fazer isso aqui, ó, cortar. E é daqui que eu faço aí as mudas de estaca. Hoje eu vou mostrar para vocês como eu faço aqui o enxerto em minhas plantas. Eu tenho aqui, ó, essa aqui são duas mudas de semente plantada em um só vaso. Ela é cor de rosa simples, tá vendo? Mas eu quero transformar essa planta aqui em uma planta dessa daqui, ó. Essa branca nuvem é uma planta muito bonita e eu gostaria de estar transformando essa daqui nessa daqui. E para isso eu vou precisar cortar essa daqui e tá colocando o material genético dessa daqui, nessa daqui, para futuramente ela se transformar em uma planta de flor cor branca. Aqui no meu cultivo, geralmente eu tenho muitas plantas com essa coloração aqui, ó. Essas cor de rosa simples, eu uso todas elas para transformar elas em cavalo, ou seja, em porta-enxerto. Por isso que eu vou estar cortando aqui. Eu sei que vai ter muita gente me criticando. Por que que eu vou cortar uma planta florida? Então, tem algumas que eu corto antes de florescer. E aí eu nem sei a cor. Só quando planto aí os galhos que floresce que eu descubro a cor. E às vezes eu acho que é planta simples e quando floresce é até planta de flores dobrada e até muito bonita. Essa daqui é uma flor simples e geralmente eu tenho muitas mudas como essa daqui e eu sempre utilizo elas como porta-enxerto, né? Que é a chamada cavalo, que eu vou estar usando o material genético de uma para estar colocando nela aqui. Então, algumas pessoas também podem estar me perguntando para que serve o enxerto. Então, o enxerto serve para quando você tem uma cor e você quer mudar a cor da planta. No caso de frutífera, é para acelerar aí o processo de produção. Tipo assim, você tem um pé de laranja e ele é um pé de laranja de semente. Ele vai levar em torno de uns 10 anos para produzir. Com a enxertia, você fazendo aí a enxerto na muda frutífera, em torno de 2 a 3 anos ele já vai estar produzindo. Você tira material genética de uma planta já frutífera e faz. Aqui no caso eu vou estar fazendo só para estar mudando a cor mesmo da planta. No caso de rosas do deserto a gente faz com esse intuito, de modificar a cor da planta. E é isso que eu vou estar fazendo aqui. Vou cortar a minha planta e vou fazer aí o enxerto e aproveitar para ensinar algumas pessoas que não sabem. Aí você pensa, você vai cortar duas plantas floridas, essa daqui, tá vendo? Ela já é um enxerto que eu fiz há pouco tempo e ela está muito bonita. Mas não vou cortar essa não, né, gente? Ela está muito bonita, ó. E é um enxerto novo que eu fiz há pouco tempo e ele está muito bonito. Mas eu vou estar tirando material genético exatamente dessa, mas é na mãe dessa daqui. Porque eu tenho aqui um enxerto antigo que é, no caso, a mãe desse daqui, que eu vou estar lá cortando aqui. Tá até, eu fiz poda neles outro dia e está até com botão. Inclusive, tem pessoas que questionam de eu fazer poda, tá vendo? O resultado de poda, eu faço poda e já sai assim, ó. Então eu não tenho problema de fazer poda nenhuma com botões, porque logo eu vou ter aí floração novamente. Então sai os brotinhos já com poda. E essa daqui é a mãe daquela lá, ó. Tá vendo? Ela é bem antiga já. Tem aqui 3 cores nesse enxerto aqui que eu fiz, já faz uns 2 anos. E eu vou tirar material genético dessa daqui para colocar naquela lá. Tá até com flor, tá vendo? Vou selar aqui com cola, deixa eu pegar minha cola ali. E hoje o tempo tá meio úmido e eu vou estar colocando esse material genético aqui. Deixa eu ir ali selar o corte com a cola instantânea. Nesse caso eu não vou usar canela em pó. O tempo hoje está meio úmido e eu prefiro colocar aí a cola. E aí tem pessoas que me perguntam, mas que cola você está usando, Anitta? Então, a marca não importa. Hoje eu estou usando essa aqui, mas eu sempre compro a que eu encontrar lá, sendo cola instantânea. Qualquer uma eu compro, não importa a marca não. Eu compro qualquer marca que tiver lá, desde que seja cola instantânea. Então, essa daqui é o material genético que eu tirei, é a mãe dessa daqui. E olha que pena. Mas para fazer enxerto a gente precisa sim fazer isso aqui, ó, cortar. E é daqui que eu faço aí as mudas de estaca. É uma planta simples e eu quero transformar aí em uma planta de cor branca e tripla. Aqui é só fazer isso aqui, ó. Cortei e venho aqui, ó. Vou retirar aqui as flores, não vai me servir, tem que tirar. Aí eu vou estar cortando aqui. Vou pegar minha colinha. E você vem aqui com o material genético, gente, ó. Vou secar aqui a seiva. E é só fazer isso aqui, ó. Você vem aqui, coloca aqui, ó. E vem com sua cola. Coloca aqui, ó. Eu estou fazendo com cola, mas tem também com fita de enxertia. Nesse caso aqui eu estou fazendo com a cola instantânea. É só colocar, segurar aqui uns 10 segundinhos, aguardar. Lembrando, gente, que
você não pode deixar a cola passar para dentro aí do corte da sua planta. Deixa eu explicar direitinho no próximo, para você ter aí a noção, porque muita gente fala comigo assim: ah, Anita, eu tento, não consigo. Então, por quê? Às vezes, quando você vai colocar aqui, ó, o material genético aqui, você deixa a cola passar nessa parte aqui de dentro, ó, e não pode de forma nenhuma. Quando você coloca aqui, você tem que apoiar com firmeza, cortar mais um pouquinho, porque já oxidou. Se oxidar, você não pode deixar, tem que tirar. Prontinho. Aí você vem aqui, ó, não pode deixar a cola cair aqui dentro. Você vai colocar aqui, vou apoiar aqui, ó. Você vai apoiar com firmeza para que a cola não entre embaixo aí do seu material genético. Aí você vem com a colinha aqui, passa aqui, ó, em volta, segura bem firme, tá vendo? A cola não pode entrar embaixo aqui do seu material genético. Se entrar, não pega de jeito nenhum. Infelizmente, tem pessoas que fazem e falam: ah, não pega, porque às vezes coloca o pedacinho aqui, não apoia com firmeza para ficar bem fixo, aí sim pode passar a cola. Se ficar folgado, a cola vai passar para debaixo e aí seu enxerto não pega de forma nenhuma. Aí você tem que refazer. Por isso que também, assim, eu dou a sugestão de quando você for fazer aí seu enxerto, você não cortar muito embaixo. Tipo, às vezes a pessoa corta aqui embaixo para fazer o enxerto. Se você cortar aqui e não dá certo, você não tem como refazer novamente seu enxerto. Então, toda vez que você for fazer, lembra de cortar um pouquinho mais alto, para o caso de não dar certo seu enxerto, você ter como refazer aí o seu enxerto novamente. Lembrando de, tanto você deve passar a colinha aqui, ó, em volta, e aqui também, ó, para poder cicatrizar com a cola. Muitas pessoas me perguntam por que que eu não uso o saquinho, porque às vezes veio mostrando os enxertos e não tem sacolinha vestindo aqui. Essa sacolinha serve para manter esse pedacinho aqui hidratado e serve para proteger também de umidade quando vai fazer rega, quando vai, às vezes está exposta à chuva, mas a maioria dos meus enxertos que eu faço, ou eu faço em período que o sol está quente, às vezes eu visto o saquinho só para manter úmido aí o enxerto. E nesse caso aqui eu coloco em local coberto, eu vou colocar ali no lugar que está coberto, e aí eu não preciso estar cobrindo com sacolinha não. Eu só não jogo água aqui em cima por uns 3 a 4 dias, e depois, se tudo der certo, ele vai estar brotando. E se não der, eu corto novamente e torno a fazer. Inclusive é muito importante que você não jogue água aqui em cima, pelo menos por uns 4 dias, para evitar aí que o seu enxerto, o seu material genético venha apodrecer. Mas lembrando que quando eu digo não é para jogar água aqui em cima, é somente aqui em cima, mas a sua planta você precisa estar regando normalmente, como de costume. Se você rega uma vez por semana, você vai continuar regando. Se rega 2, vai continuar fazendo as 2 vezes por semana a rega. Então não pode deixar de regar a sua planta, só deve evitar jogar água aqui em cima até por uns 4 dias. Depois disso já não tem mais problema não. Geralmente ele já dá tudo certo. Vou mostrar para vocês aqui um enxerto que eu fiz outro dia e que deu super certo e que inclusive já está até vindo floração. Aqui, ó, essa aqui é uma planta que era matizada, vermelha matizada de branco. Eu fiz enxerto em todos os galhos, ó. Olha o tamanho que já está, tá vendo? Tá cicatrizado. Aqui tem os pequenininhos que não pegou, eu refiz, mas já está brotando também, ó. Esses aqui foram os que não pegaram e que eu refiz, mas que agora pegou, tá tudo certo, ó. Olha essa brotaçãozinha aqui, ó. Já tem até uns botãozinhos saindo, tá vendo? Então, assim, não tem erro. Se você fizer o enxerto não pegar, você corta e faz de novo. Por isso que eu recomendo que você não corte tão baixo aqui, para o caso de precisar refazer. Porque quando a gente corta muito embaixo, aí não consegue, se não pegar o enxerto, pode acontecer. Às vezes entra água, e aí não pega, você tem que refazer. Então, corte um pouquinho mais alto. No caso aqui, essa planta é bem grande e eu não queria diminuir o tamanho dela. Por isso que eu fiz nas pontas. Dessa daqui e daquela ali também. Eu fiz aqui na ponta porque eu não queria cortar ela aqui no meio. Eu queria manter o tamanho dela, só queria mudar a cor mesmo. Por isso que eu deixei desse tamanho. Mas, assim, você cortando nessa altura aqui é um tamanho bom, que se não pegar, você corta mais um pouquinho. Lembrando de cortar bem pouco, apenas o que você precisa. Outro dia teve uma colega minha que falou que fez enxerto numa muda nova e ela cortou aqui embaixo, ó.
ela cortou bem. Esse aqui também eu cortei bem embaixo. Se você observar, ó, a cicatriz dele, quando eu fiz, eu cortei embaixo. Mas não é bom estar cortando muito baixo, porque se não pegar, você precisa refazer e vai cortar de novo. Aí, se chegar a cortar tudo aqui, você vai ter que fazer em cima do caldex, no enxerto. Quando não tem mais espaço aqui, vai ter que fazer no caldex. E às vezes pode acontecer de apodrecer e você perder aí o seu porta-enxerto, entendeu? Mas essa aqui deu tudo certo. Tá muito bonita, por sinal, né? Muito linda. E logo, logo eu vou ter aí essa gigantona aqui, branquinha, como eu queria. Como eu falei, outro dia uma colega minha, ela tá aprendendo agora, ela não sabe ainda muito fazer enxerto. Ela me falou que pegou uma muda dela, um porta-cavalo, cor de rosa, como essa daqui, e foi fazer um enxerto. Só que ela cortou aqui embaixo, ó, bem aqui embaixo. Aí o enxerto dela não pegou, era a primeira vez que ela estava fazendo, não pegou, e aí eu até ia doar para ela um material genético para ela estar fazendo outro enxerto. E ela falou que não tinha como fazer porque ela cortou tudo aqui e que ela estava esperando aí, que ficou apenas umas 2 geminhas aqui, e ela estava esperando essa geminha brotar para esse galinho engrossar novamente, para ela tentar de novo. Aí eu falei com ela que quando for fazer, faça mais alto, porque quem está começando aí fazer agora, não sabe, está aprendendo, é melhor cortar mais alto. E lembrando também de sempre utilizar o material compatível com o porta-enxerto. Lembra que se você tiver aqui um galho grosso e você vai colocar um mais fino, não tem problema. Mas se você for colocar um pedaço mais grosso do que o porta-enxerto, seu enxerto pode não dar certo e pode ficar deformado também. Como eu vou te mostrar aqui um que eu fiz uma época aí, que eu estava aprendendo na época. Ele é bem velho, eu até fiz a poda dele. Vou mostrar para você como ele vai ficar feio depois. Ó, esse aqui é um dos meus primeiros enxertos que eu fiz nessa planta. Eu até podei ela, tá começando a brotar agora, tá vendo? Fiz a poda nela. Esse aqui foi um dos primeiros enxertos que eu fiz. Então, a parte de cima, na época, era bem mais grossa do que a parte de baixo. E aí ficou essa deformidade aqui, ó. Ficou tipo uma pata de elefante aqui em cima, ó. Tá vendo? Aí, se você utilizar um material mais grosso que o porta-enxerto, vai ficar desse jeito aqui, ó. Ela pegou, o enxerto pegou, mas ficou deformado, tá vendo? Não fica muito bonito. Então, é melhor você sempre usar material que seja compatível com a grossura aí do seu porta-cavalo. E para você saber se o seu enxerto deu certo ou não, após 15 dias você já vai notar ele começando a sair uma geminha aqui assim, ó. Mas se durante a semana você perceber que ele fica murcho ou ele empretar, ele não pegou. Aí você precisa estar refazendo. Depois de 15 dias, se ele manter verdinho, às vezes ele brota com 15 dias, depende também do clima. Se estiver bem quente, ele com 15 dias já começa a aparecer as brotações. Mas se tiver frio, ele pode demorar um pouco mais. Mas uma forma de você identificar que está tudo certo é que essa parte dele aqui, ó, do material genético, vai estar bem verdinho e bem firme. Mas se você notar que murchou, ele com certeza não deu certo e aí você precisa refazer. Geralmente ele murcha ou então ele apodrece. Nesses 15 dias, ou ele murcha ou ele apodrece ou ele fica bem firme. Se ficar bem firme, geralmente é porque deu certo. Mas se notar qualquer alteração aí no pedacinho do material genético, você terá que refazer novamente porque não deu certo. Então, gente, e lembrando também, assim, que é muito importante que quando você faz o enxerto, começa a sair brotações abaixo do enxerto, que são os brotos ladrões. Então, enquanto o seu enxerto estiver bem pequeno, esses brotos ladrão você precisa retirar, porque senão ele toma toda a força aí do seu enxerto e o seu enxerto acaba não desenvolvendo. Mas depois que você tiver o enxerto adulto, que ele já estiver bem grande, se sair um broto ladrão e você quiser manter, não tem problema nenhum. Ele vai ficar bem, do mesmo jeito, vai desenvolver bem. Agora, quando você faz logo assim que você faz o seu enxerto, não é bom deixar, porque a planta vai priorizar sempre os galhos dela e não o material genético. Por isso que a gente precisa retirar. Que esse aqui é um enxerto, tá vendo? Uma planta que eu enxertei. Esse daqui seria a cor dela, tá vendo? Antes era assim e hoje é assim. Esse aqui é um broto ladrão, saiu, eu deixei. Antes eu cortava todos até ela desenvolver. Tá vendo que esse enxerto tá bem desenvolvido, bem grande. E esse brotinho ladrão saiu e agora eu deixei e ele tá florido, tá vendo? Muito bonito até, é uma vermelhinha aí, mas é simples. E esse aqui agora eu posso deixar, não vai atrapalhar o desenvolvimento aqui do meu enxerto. Mas enquanto tiver pequenininho, se você não tirar, a planta vai desenvolver os brotos ladrão e o seu enxerto vai acabar morrendo. Ele não consegue desenvolver, não cresce
E aí, possivelmente, esse pedacinho do seu material genético vai acabar secando e você vai perder seu enxerto. Então, sempre que você fizer enxerto e sua planta estiver pequena ainda, retire todos os brotos ladrões para o seu enxerto desenvolver. E é isso aí, gente. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no meu canal. Se você quiser ajudar o canal, se torne membro. Não se esqueça de ativar o sininho e curtir o vídeo para mais dicas.